Uma empresa que já captou mais de 100 milhões de reais e, de acordo com o convidado, traz um impacto de até 60 milhões para os seus clientes. No episódio do Pode Sonhar a seguir, a Traction descomplica a manutenção industrial por meio de um programa que avisa as indústrias quando as máquinas vão quebrar. A Traction foi listada entre as 100 startups mais promissoras da América Latina, mas o fundador parece não se importar muito com isso. Nada. Acho que assim não significou nada. Tudo isso e mais um pouco daqui 7 segundos. O Pode Sonhar é uma produção Doxa e Poder 360 para o Poder Empreendedor, uma editoria do jornal digital Poder 360. O Pode Sonhar tem o apoio do Sebrae. Fala, turma! Sejam muito bem-vindos ao Pode Sonhar, o podcast que é a casa do empreendedorismo jovem brasileiro. Lembrando que o Pode Sonhar é uma produção em parceria com o Poder 360 para o Poder Empreendedor, uma editoria do jornal digital Poder 360. O Pode Sonhar tem o apoio do Sebrae. Lembrando também que o Pode Sonhar vai ao ar todas as terças-feiras às 23h30 no canal Empreender do Grupo Bandeirantes. E hoje estamos aqui com um convidado mega especial, o Igor, que é fundador da Traction. Igor, muito obrigado por ter aceitado o convite, estar aqui conosco. Um prazerzão conversar com você, irmão. Ótimo, obrigado, Miguel. Esse palco aqui do Pode Sonhar que já vivenciou grandes empreendedores. É um prazer estar aqui compartilhando um pouco da história. Coisa boa. Maravilha, Igor. E, cara, a gente sempre gosta de começar aqui no Pode Sonhar praticando os nossos convidados a concisão inteligente. Então, a gente pede para eles resumirem em até 140 caracteres do que se trata um negócio deles. Posso te convidar para ler o que você escreveu sobre a Traction para nós? Claro. Eu vou ler então, mas não precisava nem ler, né? Mas na ponta da língua. Claro. Basicamente, a Traction é um sistema operacional das indústrias. Boa. Hoje, nós temos a confiança de mais de 400 multinacionais. Boa. E a gente atende uma estimativa de quase 5% da produção mundial das indústrias. Isso é absurdo. Sim. E 140 caracteres Exatamente. É absurdo. 5% da produção mundial das indústrias. Exatamente. A gente tem um impacto direto ou indireto nessa produção, né, juntamente com as nossas soluções, que são a vanguarda em tecnologia de monitoramento industrial. Legal. Muito da hora. E como que funciona essa tecnologia? Para quem aí está ouvindo essas palavras da indústria e tal, não está muito familiarizado com o setor, como é que funciona a tecnologia de vocês, Igor? A Traction é o oráculo de máquinas. Né? Então, o que a gente faz? Nós temos 3 frentes principais: monitoramento mecânico, monitoramento elétrico e gestão de ativos, que juntos se combinam em tudo que a persona, que é o gestor de manutenção, técnico de manutenção, planejador de manutenção, precisa para operar a sua rotina. Aí seja numa rotina de papel e celulose, numa rotina de mineração, todos os tipos de indústria, óleo e gás, até comentei contigo, inclusive o aeroporto de Guarulhos também é um dos nossos clientes. Tá? E essa rotina ela é gerenciada pela Traction desde o ponto do monitoramento em si, da máquina, que é uma das coisas em que a gente tem a tecnologia patenteada, a inteligência artificial reconhecida pelo USPTO, que é a patenteadora mais reconhecida mundialmente, americana. Nossa, não sabia disso. Sim. Em que o objetivo principal é como que a gente antecipa uma falha antes de um desgaste, antes de uma parada, né? Antes de um downtime, que é justamente você afetar a disponibilidade da sua planta. E aí parar a produção ou algo do tipo. Exatamente, só que aí tem algumas modalidades. Por exemplo, se você é uma indústria que produz commodity, usina de açúcar e álcool. Açúcar é commodity, álcool é commodity. Essas indústrias é muito interessante porque o que elas produzem, elas vendem. Simples assim. Você produziu, você vendeu. Então, na verdade, se você tem uma parada de 5 horas, vezes o quanto custa cada 1 hora de produção sua de etanol, deve estar na faixa aí, cara, coisa de milhões de reais por hora. Você perdeu aquele valor, digamos, 5 milhões de reais em 5 horas. Sim. Deixou de entrar no seu balanço. Esse é o que mais dói. Então, geralmente, essa categoria de commodity é a que realmente é mais obcecada nas soluções da Traction. Eles têm absolutamente tudo. E aí temos outras categorias, claro. Por exemplo, uma Embraer, que também é nosso cliente. Animal. Um avião é um produto de alto valor agregado.
Total. Então, a parada em si ela não incomoda tanto. Mas, imagina se o seu maquinário para justamente na hora que você está usinando uma peça de $50 mil que vai para a asa de um avião, uma pecinha assim. Então, se ele parar e estiver desconfigurado naquela hora, é $50 mil, $50 mil que vai para o lixo imediatamente. Então, assim, são várias categorias de estudo e de savings que a gente gera para essas indústrias, né? E aí, em termos de sumarizando isso em um número, hoje a gente economiza 30% do budget das indústrias em manutenção preventiva. Porque o que tudo isso gera no final do dia? Se você está monitorando e você está fazendo a manutenção exatamente no momento que é para fazer, você para de trocar também antecipadamente com medo da máquina quebrar. Legal, também tem isso. Que é o que o fabricante de máquina mais gosta. Tá aqui, troca de 6 em 6 meses. Tá, por essa hora esse óleo, nem enxergava isso. Como... Troca de 18 em 18 meses esse rolamento. Mas para algumas indústrias isso vai ser muito tempo. Para outras... poderia se desgastar, no melhor sentido da palavra, mais. Né? Você poderia usar uma peça a mais e poupar dinheiro da indústria e postergar a manutenção, né? Ou a troca daquela peça, por Exatamente. exemplo. Legal. Isso impacta diretamente também no bolso dessas empresas. Muito bacana, muito bacana. É muito... eu acho que, para mim, quando o Igor estava aqui explicando, é muito claro o paralelo com a medicina preventiva. Assim, você consegue analisar, fazer o diagnóstico das máquinas, de todos os equipamentos ali da indústria e atuar no momento certo para que isso previna problemas ou economize dinheiro para essas empresas, né? Então, muito bacana, muito bacana. E esse paralelo com a medicina é muito interessante porque, de fato, a medicina é uma das áreas que tem a inteligência artificial mais avançada, mas também sofre, em contrapartida, com a resistência humana. Porque o que acontece? Fizeram diversos testes, e a gente pode compartilhar no link desse podcast. Legal. O que a nossa solução faz é o paralelo de um raio-x. Né? Tá. Hoje existem inteligências artificiais de raio-x em que identificam um tumor com mais precisão, né, do que um humano, do que um especialista de raio-x vendo esse diagnóstico. Tá? E assim, é coisa de 6 vezes mais, não é uma vez, 2 vezes mais. Não é um pouquinho mais preciso. 6 vezes mais assertivo. Né? E às vezes a assertividade, inclusive, o humano não identificou e a inteligência identificou. E quando a inteligência identifica, ela ainda é capaz de prescrever e entender exatamente a região e o tipo de tumor, maligno, benigno, etc. Isso hoje ainda não é tão comum dentro dos hospitais, porque tem uma discussão médica, etc. e tal, mas você sabe que a inovação ela vai acontecer. Tá. Independente de que se o médico não queira, se o Albert Einstein não queira, ela vai acontecer. Né? Você pode ser o protagonista ou você pode ser a testemunha dessa inovação. Então, e na indústria é a mesma coisa. Então, essa inteligência artificial, ela é como se fosse essa análise desse raio-x, né? E aí o que acontece é que esse especialista de raio-x, ele vai provavelmente, né, deixar de analisar raio-x no sentido de entregar uma análise disso e vai começar a pensar no tratamento. Legal. Então, se a inteligência artificial já vai dar para ele, olha, tem um tumor aqui, essa pessoa ela vai ter que começar a pensar, tá, qual que é o tratamento disso então? Perfeito. Então, é uma tendência mundial em que, ainda mais com essas novas tecnologias, ChatGPT, OpenAI, os colaboradores eles fiquem muito mais na linha do tratamento, né? O pós-análise, a análise vai ser feita. Agora, o que eu faço com esse pós-análise e qual que é a ação que eu vou tomar? Porque ainda a AI não vai tomar ação por você. Que aí é onde entra a ação humana e o valor da ação humana, né? No tete-a-tete. Exatamente, que é gigantesco e pode ter muito mais valor agregado. Sim, total. Muito legal, muito bacana, Igor. E eu queria que você contasse também, cara, como é que você, tão jovem, você é um cara super novo, foi cair nesse mundo de empreender com uma startup industrial, uma proposta assim, que acho que ter contato com a indústria fez parte da vida assim, de poucos jovens. Então, como que você caiu nesse mundo e enxergou essa oportunidade? Legal. Eu acho que assim, eu acho que isso data um pouco desde a minha infância. Legal. Eu acho que seria muito simplista tentar identificar exatamente quando foi o motivo. Mas assim, eu lembro uma vez que eu tinha mais ou menos 10 anos,
Facebook, essa época, ainda era o The Facebook, que era um aplicativo para estudantes de Harvard. E eu fiquei fascinado com aquilo. E comecei a pesquisar tudo sobre a história do Mark Zuckerberg. Você conheceu o Facebook, assim, nem era uma febre aqui no Brasil, Não, já era. Era um embrião. Era um ainda. embrião. Na época de Orkut, e você via aquele embrião ali surgindo. Tá. Eu comecei a ficar fascinado por aquilo. Legal. Tinha pouco dado ainda sobre a história dele, etc. Mas eu lembro uma coisa que chamou muito a minha atenção, que eu perguntava para as pessoas que já conheciam isso, e falava, cara, o que o Mark Zuckerberg teve que ter assim para criar o Facebook? A resposta inicial que eu escutava era, cara, teve que ter uma grande ideia. Sempre era ideia, uma ideia brilhante, etc. Tal. E, cara, não desmerecendo o valor das ideias brilhantes, assim, acho que você tem que ter uma ideia boa, mas, inclusive, o Mark foi processado por outros 2 caras de Harvard que falaram para ele que tinham tido a ideia dele antes. Entendi. Né? Então, até com o próprio Saverin, etc. Então, tudo ali que aconteceu naquela trajetória prova que a ideia, ela precisa ser boa, mas só sendo boa, ela não vale nada, e etc. Boa. E eu tinha uma visão muito específica sobre isso. Para mim, o motivo do Facebook ter dado certo foi porque o Mark Zuckerberg sabia programar PHP. E se você ler todo o depoimento dele, ele era programador PHP. Ele era autodidata, aprendeu a programar sozinho. Então, e ainda mais num quesito em que o Facebook surgiu, que tinha pouquíssima infraestrutura de desenvolvimento, você saber executar a sua própria ideia sem depender de ninguém, era o que me chamava a principal atenção, independente da ideia. Entendi. Então, imediatamente, isso aí quando eu tinha 10, 12 anos, comecei a aprender PHP legal. por conta própria. Abri uma empresa de forma emancipada e fui fazer um sistema de controle de estoque para uma indústria de Portugal. Olha. E naquela época a gente trabalhava por Skype e etc, porque não poderiam saber que eu era uma criança, né, do lado da tela. Você tinha 12 anos. Isso aí. Então ali eu tive um primeiro contato com isso, assim, com um sistema de controle de estoque arcaico em PHP. É quase que uma versão pré-histórica da gestão de ativos da Traction hoje, mas ficou ali codada no meu banco de dados, né? Mas assim, cara, para mim o motivo principal é esse, assim, eu fiquei obcecado em ter todas as ferramentas comigo mesmo e poder começar algo quando eu tivesse a ideia boa. Entendi. Né? Porque eu fiquei muito obcecado em me preparar e a ideia boa veio, que eventualmente foi a Traction. Mas assim, cara, não ia adiantar de nada ela vir se eu não soubesse como eu vou fazer o hardware, como eu vou fazer o software, como eu vou fazer esse algoritmo, como eu vou entrar dentro desse assunto. Então, perfeito. E quando a Traction veio, não tinha nenhuma limitação técnica nenhuma para o produto. Nenhuma. Você sabe, eu sou capaz de construir isso aqui. Eu coloquei a mão em toda e absoluta possível linha de código que tinha dentro do produto, né? E aí depois, obviamente, descobri, cara, entendi, mas agora a gente está num próximo passo. Tecnologia é muito boa, vamos vender? Né? Como que eu aprendo isso? Sim. Então, na verdade, acho que aprendi até... posterguei vendas por muito tempo, porque eu fiquei obcecado em fazer a melhor tecnologia. Melhor produto. Mas depois entendi que é tão importante quanto era vender a tecnologia. Legal. Pô, que da hora. Deve ser uma sensação indescritível isso. Eu queria experienciar ela. Pô, eu consigo construir uma ideia brilhante, né? Tirar do papel. É tirar algo que está 100% na sua mente e fazer isso de ser algo concreto, né? Sim, cara, na verdade essa é a melhor sensação. E você tem toda a teoria, você faz o código, ganha a patente, inclusive, né? Que, cara, só aí você já tá no top 0,1%, mas o mais interessante é quando o nosso sistema manda uma notificação de falta de lubrificação. Isso aconteceu essa semana, inclusive. Um cliente nosso nos Estados Unidos recebeu essa notificação, né? Na bomba hidráulica deles, cara, sua bomba está com falta de lubrificação no eixo XPTO, etc. Foi lá, mandou um técnico ver, o cara voltou e falou, não é, tal, etc. Não é. Aí meu suporte entrou em contato e falou, olha, realmente, esse negócio tem certeza? Tá muito bem treinado, é melhor você dar uma olhadinha, etc. Nessa semana a bomba quebrou.
Aí esse cliente ligou pra gente e falou, cara, eu quero colocar traction até no banheiro agora. Tipo, a geladeira. Cara, onde for possível, né? Porque, então, aí existe de novo essa resistência humana, normal, mas às vezes parece que uma quebra que a gente identificou não tratada abre o mar ali de Moisés, né? Que o cara, tá aí, que outra dúvida você tem em relação a essa tecnologia? Tá aí, você foi lá, checou, não identificou, né? É a mesma coisa, né, Igor? Que você estava falando dos estudos ali que tem de análise de identificação de tumores. Pô, a tecnologia foi mais precisa ali do que o ser humano. Isso não é invalidando o trabalho do cara. É só que a tecnologia tem muito mais repertório, né? Você consegue treinar uma tecnologia. Imagina a quantidade de coisas que uma tecnologia tem capaz de processar em relação à mente humana, que é bem mais limitada. Assim. Exatamente. E ela precisa desse reforço positivo do técnico, do chão de fábrica. Porque ele é um dos grandes responsáveis por treinar isso, para ficar cada vez mais assertivo. Porque é claro que existe um falso positivo. Hoje a gente possui 88% de assertividade. Né? Então, essas falhas vão possuir 1 a cada 10, ou às vezes 2 a cada 10, vão ser falsos positivos. E às vezes não é exatamente um falso positivo também. O comportamento está ali. Só que ele ainda é prematuro. Então você olha e fala, olha, tem um desgaste, mas eu posso ainda percorrer mais 6 meses com esse desgaste. Então é esse refino, sabe? Entendi. Que a gente está. A gente está nesse nível de refino. Então, melhor prevenir do que remediar, né? Então é melhor falar do que não falar. Então a gente não tem caso de não avisar de uma quebra. Impossível. Não acontece com a gente. Olha, não existe esse caso. Entendi. Nunca aconteceu. Legal. Da hora. Igor, cara, a gente viu também, estudando aqui, me preparando para o episódio, que vocês, como empresa, a Traction, conquistou algumas coisas super legais ao longo desses anos de existência. Uma delas é a aparição na lista do 100 Startups Watch e também o programa, terem participado do programa de aceleração da Y Combinator. Pô, 2 coisas sensacionais. E eu queria que você comentasse, Igor, o que significou para você como empreendedor isso? E se mudou algo na prática, assim, como que você recebeu, no caso do prêmio do 100 Startups Watch? Muda alguma coisa na percepção das pessoas? As pessoas te recebem de maneira diferente? Como é que foi? Nada. Acho que assim, não significou nada. Cara, de verdade, eu acho que assim, o que significou mais para mim receber a patente do que receber um título de uma revista, legal. Entendeu? Eu acho que isso, assim, quando você está muito obcecado com o que importa para o seu cliente, eu fico todo dia, né, atualizando os números de clientes, nosso número de receita, nosso número de insights e alertas que a gente preveniu, o quanto que a gente gerou de save. Então, essas são as métricas que eu tenho lá no meu dashboard, no meu escritório, que eu fico dando Ctrl+R e é o que eu preciso ver. Todo o restante, eu acho que são métricas em vão, assim, acho que não soma nem subtrai. Show. A Y Combinator em si tem um potencial agregado interessante porque ela é um validador, mas é um validador muito mais para os investidores do que para o cliente. O cliente está vendo o produto ali, ele está comprando, ele está retendo. Então, acho que assim, a principal métrica para mim, que é o mais importante, é retenção. Retenção é o principal. Né? Retenção é o que significa que o seu cliente está gostando, está pedindo mais. Mais do que NPS. Olha que legal, turma. Isso é uma baita lição de empreendedorismo, né? Que mais do que o cliente avaliar ali o quão satisfeito ele está, é ele realmente ficar com o produto. Não, e não só isso, porque retenção não é uma métrica neutra, né? Ela é uma métrica que pode ser positiva ou negativa. Se você retém menos, seus clientes estão saindo, você não está agregando receita. Se você retém mais, você tem aquele mesmo grupo de clientes que hoje gera mais receita para você, que é a retenção de receita líquida. Hoje a retenção de receita líquida da Traction é 150%. O que significa isso? Significa que a cada ano, se eu parar de pegar cliente novo no mercado, vamos congelar marketing. Sim. E só olhar os 400 clientes que a gente tem. Só manter o portfólio atual. A cada ano, eu ganho 50% a mais de receita com a mesma base que eu tenho. Ou seja, resumindo... Por causa de cross-sell, assim? E upsell. Por causa de
a pessoa está satisfeita e comprar mais o mesmo produto, eu estava monitorando a área tal, agora eu vou para a área B, depois eu vou para a área C, eu estava monitorando a planta de Osasco, agora eu vou para a planta de Sorocaba. Legal. Às vezes no mesmo produto, às vezes no produto anexo. Mas, então, assim, resumindo, a Traction a cada 2 anos dobra de tamanho só com a base atual, desconsiderando os clientes de aquisição. Absurdo. Considerando os clientes de aquisição 4 vezes, 5 vezes de crescimento ano sobre ano. Absurdo. Né? Mas muitas empresas hoje não conseguem ter 200% de crescimento nem com aquisição e nem com nada. Então, assim, na verdade, é o que você falou. Um NPS, pô, cara, legal, tô curtindo a plataforma, tal, melhora XYZ, legal, vamos priorizar, mas a gente prioriza muito mais quem expande. Ou quem, porventura, fala que tá indo embora. Né? Não, por quê, etc. Me explica, aí, vamos lá, vamos fazer junto, entendeu? Perfeito. Mas eu acho que, sim, cliente bom é cliente que expande contigo, porque ainda mais no setor que a gente tá. Talvez se você, sei lá, cara, você vende picolé, né? É muito difícil você reter, etc. e tal. Sim. Você comprou uma vez e geralmente aquilo ficou satisfeito com o produto. Mas no mundo de vendas empresariais, cara, as empresas, as indústrias são um saco fundo de dinheiro, né? Então, o que eu acho, assim, uma coisa que a gente também não faz é teste gratuito. Nunca fizemos um teste gratuito. Porque eu falo, cara, o que tem de errado com o nosso produto para você querer testar? Eu tô olhando seu EBITDA, sua empresa de capital aberto, tá fazendo 50% de lucro bruto por ano. Dinheiro não tá faltando. O problema não é o dinheiro. Então você vai numa Centauro e fala, pô, cara, quero experimentar esse tênis de corrida aí? Da Nike por 30 dias e depois eu retorno? Não, se você gostou, você vai comprar o tênis. Sim, né? Então por que você está chegando aqui falando que quer experimentar meu produto? Ou tem alguma coisa de errado com o meu produto, né? Ou você ainda não se convenceu por N razões, mas não é por dinheiro. Muito da hora. Entendeu? Sim. Como você citou, aeroporto de Guarulhos. Alguns dos clientes de vocês, o dinheiro não é um problema para essas pessoas. O desafio é confiança. É construir confiança. Você tem que mostrar que seu produto é bom e construir relação de confiança, que eles não querem ter dor de cabeça. Eles não estão na disputa por preço, sabe? Então toda essa estratégia é desenhada através de construir confiança, que você pode ver. Não adianta, ele fala assim, até brincando no final da aula, ele exagera para a gente entender a mensagem, mas não adianta, ele não vai fechar. Se você der um desconto no final, no último e-mail, não adianta dar o desconto. Não é isso que ele está analisando, né? Ele isso aí. Muito louco. Eu acho que produto com índice não chega a lugar nenhum. Né? Mas quando você tem um produto bom, cara, vendas é mandatório, né? Você criar. E a estrutura de vendas, na verdade, assim, você dar um suporte ao cliente é vender. Que eu acho que a maioria das empresas não entende que suporte ao cliente é vendas. Sim, né? Olha que legal. Então, hoje tem uma diferença minúscula entre quem está no suporte e quem está vendendo. Porque quem está no suporte é tão bom vendedor quanto quem está vendendo. Então, essas pessoas até rotacionam dentro da Traction. Porque, legal. Assim, o que acontece, né? Suporte não é, cara, pô, tive uma dificuldade aqui e tal, me ajuda. É isso também. Mas isso é aquela relação de confiança que você está falando. Porque se esse cara só vai me aparecer para vender e para resolver um problema, né? Então, assim, você tem que fazer isso. Isso é mandatório, isso é pré-requisito. E a gente está falando muito sobre vendas aqui, falando um pouco sobre que atendimento ao cliente também é venda, sobre a importância do empreendedor de vender. Você falou até um pouco do seu background em tecnologia, que momento você conseguiu enxergar que vendas era importante. E eu queria que você contasse, cara, para outros empreendedores que estão elaborando uma solução de tecnologia, assim, que tem talvez um background mais técnico como o seu. Que momento que você acha que é o ideal para olhar em vendas? Primeiro você prioriza produto ou primeiro vendas, vai construindo em paralelo? Qual você acha que é o caminho certo? Ou existe um caminho certo? Existem múltiplos caminhos, né, que dão certo. Sim, total. Mas eu acho que eu consigo identificar os que dão errado. Legal, isso é bacana. É difícil identificar qual vai dar certo, mas qual vai dar errado você sabe de cara. Boa. Então, assim, você, cara, contar muita mentira e não ter o produto. Tentar empurrar algo que não é uma realidade. Sim. Entendeu? Ficar difamando o competidor. Cara, tem tipo de coisa, assim, em vendas que o cliente sente, sabe?
Uma vez que o produto entra, se você não entrega o que você se comprometeu, essas coisas elas rodam e elas andam, né? E de novo, isso também vai impactar na sua retenção de cliente, porque esse cliente vai sair, etc., e aquele grupo nunca mais vai voltar. Mas claro que tem um balanço aí. Por que eu acho que todo programador que está iniciando uma empresa, etc., deveria saber vender? Porque vendas é onde se constrói o produto. Não é em desenvolvimento. Tá? Vendas é quem constrói o produto. Você fala porque tem o feedback do mercado. Porque, cara, não existe um conceito de uma sala secreta em que o público dos desenvolvedores vão sentar e vão pensar nas próximas funcionalidades e produtos que vão bombar, etc. Isso não existe. Quem está fazendo isso é vendas. Vendas. Porque vendas tem a conexão direta com o cliente. Você vai vender e o cliente fala, não quero porque está faltando X. Aí você vai vender para um terceiro e ele fala, não, cara, está faltando Y, não estou afim. Tá. Ou você vai para um quarto e ele fala assim, cara, vamos fazer um teste de graça? Aí você fala, não, o que tem de defeito no meu produto, então? Então, vendas vai compilando isso e esse vendedor vai chegar para desenvolvimento e falar, cara, não vendi R$200 mil esse mês porque faltou X, Y, Z e W. E aí, como que a gente vai priorizar isso? Por causa dessas objeções. Exatamente. Porque assim, cara, e isso é super importante, você não... Como uma pessoa técnica, você não cair no erro de escutar um feedback de quem também não comprou. Então, se aquela pessoa está te falando, está me faltando funcionalidade A para eu poder assinar, isso é uma coisa concreta. Tá. Né? Agora, se é uma pessoa que não tem intenção de compra, você vai lá, marca com o diretor de uma empresa grande, vamos fazer um benchmark? Cara, o que você acha desse produto e tal? A pessoa vai falar um monte de merda, né? Putz, não tá legal aqui e tal, isso aqui a gente já usa XPTO e tal, mas aqui na realidade ela nunca teve a intenção de compra. Então você pode amassar esse feedback e jogar fora mesmo. Não deveria, na verdade, nem estar procurando esse tipo de benchmark. Não deveria. Então acho que assim, fico super preocupado com as empresas começando com o quesito de mentores. Cara, nunca tive um mentor. Nosso mentor, quem é nosso mentor é investidor. Se a pessoa não colocou dinheiro, obrigado, cara, não quero saber a sua opinião, entendeu? Porque se você colocou dinheiro, você está super preocupado com aquele sucesso daquela empresa. Né? Então, assim, cuidado com esses mentores, que dizem mentores de 1001 startups. Cara, cuidado com isso, porque essa pessoa não está com skin in the game contigo. Né? Verdade. Pô, que visão bacana. Que visão bacana. Gostei muito, Igor. Muito da hora. E a gente está falando muito sobre skin in the game, venda. A gente sabe que uma habilidade primordial para qualquer empreendedor é saber vender. E aí agora no Pode Sonhar a gente gosta de treinar uma habilidade nos nossos convidados aqui, que é a habilidade de vender um objeto inusitado. Legal. Então bastante inspirado naquela cena clássica do filme do Lobo de Wall Street, em que o personagem interpreta... venda esta caneta. Exatamente. You can sell anything, sell me this fucking pen right here. You can sell anything, sell that. Go ahead. Aí aqui no Pode Sonhar a gente troca essa caneta para um objeto 100% inusitado. E aí, o que eu trouxe aqui, cara, dessa vez foi uma capinha de AirPods, de fones de ouvido, de uma casinha de fones de ouvido. E você, cara, como um cara assim, tá atuando na indústria, eu espero que você consiga, claro, se enrolar. Super tecnológico. Eu vou dar um tempo para você pensar como você vai vender, enquanto eu vou dando um recado aqui para a turma que quer nos apoiar no Pode Sonhar e dar voz a mais jovens empreendedores que estão aqui elaborando soluções, estão agregando valor real para o mundo. Nós vamos ficar muito felizes em ter uma conversa com vocês, caso vocês queiram nos apoiar aqui. Na descrição desse episódio, no nosso YouTube, no nosso canal do Pode Sonhar Podcast, tem o nosso contato também, tem um Forms, que nós vamos ficar muito felizes de bater esse papo com vocês. Fechou? Vamos lá, então. Você vai ter que... Vamos entrar numa simulação de vendas aqui, então, para fazer o negócio direito, né? Porque é isso, tem que vender para a pessoa certa. Ótimo. Também. Tudo bem, Miguel? Tudo bem, Prazer. Prazer todo meu. Você é da empresa Poder 360, né? Sim. Legal, cara. Pô, obrigado por essa reunião comigo aqui hoje. É um prazer, cara. Eu sou da Air Cases. Tá. Mas antes da gente entrar nesse quesito de vendas, etc., me conta um pouquinho da Poder 360 hoje. Claro. O Poder 360 é um jornal digital onde a gente noticia política e vários outros temas aqui no Brasil, do Brasil e do mundo. Hoje a gente tem a felicidade de ser o maior jornal digital
do Brasil, nativo digital do Brasil, com a maior audiência. Legal, cara. Pô, é um fantástico o caminho que você chegou. E vocês estão com mais ou menos quantos colaboradores hoje? Quantos colaboradores nós temos, Mix? 100 colaboradores. 100 colaboradores. É bastante gente para gerenciar. Bastante gente. Imagino que você, como um cara que cuida assim, no dia a dia, deve ter muito problema relacionado a esses colaboradores. Né? Com certeza. Bastante desafio. Esses colaboradores hoje, eles utilizam algum tipo de equipamento audiovisual para trabalho? Que tipo de equipamento que você fornece? Com certeza, cara. A gente trabalha com conteúdo, tem muitos computadores, devices que a gente fornece para todo mundo, para todos os colaboradores. Não, entendi. Legal. E como que é a parte de áudio, assim, vocês utilizam fones hoje com cabo mesmo, aquela coisa mais legado, ou vocês utilizam fones Bluetooth? Meio a meio. Mas depende. Tem alguns com cabo, outros sem. Que tipo de dor que você nota, assim, no pessoal que usa fone sem cabo? Aquele mais do Bluetooth mesmo. Que tipo de dor, cara? Uhum. Eu vejo que tem menos dores o fone sem cabo, né? Traz mais facilidade, dinamicidade. As pessoas conseguem levantar, mas tem uma dor que eu acho que é muito clara, que é a dor do microfone. Você está conectado no seu celular com um fone de ouvidos Bluetooth, nem sempre o microfone é adequado. Então você quer estar ali trabalhando, escutando um vídeo, editando o Pode Sonhar. Muitas vezes você quer mandar um áudio no WhatsApp ou conversar com alguém, o microfone sai com um ruído ali, algo do tipo. Cara, eu recebo essa reclamação direto, assim, do microfone, é uma coisa impressionante. Cara, vou ser sincero contigo, não sei se a gente da Aircases, a gente pode te ajudar com essa dor do microfone. Nosso trabalho, nosso trabalho hoje é de segurança para fones Bluetooth, tá? A gente realmente se preocupa muito com a durabilidade desse fone, sabe? Mas eu deixo para te apresentar esse produto para depois, que o seu problema é microfone, eu vou te conectar com um cara, inclusive, cara, que resolveu esse problema para minha empresa, te manda o WhatsApp dele, a gente conversa depois, tá? Você fala com ele e vê se eles resolvem o problema de vocês lá. Muito tá bom? Fechou. Valeu, Miguel. Tamo junto. Muito bom, pô. Essa é uma baita lição, Igor, eu acho. Muito boa. Porque é o que a gente tava falando, tá muito em linha do que a gente tá conversando. Que talvez oferecer esse produto não é pra pessoa. Cara, não posso atender tua dor, cara. Exato. Você não mencionou nenhuma dor relacionada à durabilidade, etc. A sua dor é microfone hoje. Então, talvez, assim, se eu te conectar com alguém que resolve essa dor de microfone, você vai gostar muito e daqui 2 meses você vai lembrar e voltar, né? E talvez comprar meu produto. Sim. Acontece. Então, eu só vou te vender se realmente fizer muito sentido para você. Muito da hora. Muito da hora. Igor, cara, a gente sempre gosta de passar esse desafio para quem está nos ouvindo. Então, turma que está nos ouvindo, às vezes querem criar uma situação, um contexto em que a dor do cliente seja verdadeiramente segurança ou a proteção ali do fone de ouvido. Fica o convite para mandarem para a gente uma mensagem para que a gente vai ler a melhor venda num episódio aqui adiante do Pode Sonhar. E hoje, inclusive, Igor, chegou uma venda de um objeto inusitado do episódio que a gente estava conversando na furadeira. O Christian mandou para a gente aqui, ó. Ele criou a necessidade de oferta e demanda. Ele falou assim, ó, pendura aquele quadro na parede para mim. Pediu para pendurar, né? Era uma furadeira. Aí ele, faz um furo, coloca uma bucha e um parafuso. Aí o outro fala, mas eu não tenho uma furadeira, nem uma bucha e nem um parafuso. E responde, aqui está, senhor. Tudo isso é por X reais e tal. Então ele cria, tem até essa cena no filme, né? Que ele faz, que um dos personagens lá do filme fala, pô, é oferta e demanda e tal. E, Igor, cara, a gente queria falar com você também sobre um tema que é super interessante, que eu acho que quem tá empreendendo olha muito para isso também. A Traction já captou, já levantou algumas rodadas de capital. Se você puder falar quantos já a Traction já captou, se isso for público, e no que isso avaliou a empresa e como que foi esse processo para você como empreendedor. Eu sei que você é um cara que foca super no cliente, em resolver, em agregar valor, mas como você percebe isso, esse processo de levantar recursos como empreendedor, em que sua proposta de valor é colocada à prova também pelos investidores, que é alguém que você valoriza mais, escuta a opinião, etc. Exatamente. Hoje nós captamos mais de 100 milhões de reais e estamos preparando para uma próxima captação, claro.
assim, como objetivo de empreendedor, você está sempre vendo alavancas para acelerar o negócio. Total. Né? E coisas que são aceleráveis, né? Porque você identifica onde esse dinheiro pode ser gasto, né? Onde que ele faz sentido. Não adianta captar dinheiro por captar dinheiro, você vai queimar e sem saber o que fazer com isso. Então, hoje a gente tem muito claro, se a gente captasse mais dinheiro, onde a gente investiria. E, obviamente, esse investidor está fazendo uma conta matemática. Se eu te dou um dinheiro a X, esse dinheiro volta no mínimo a 10x para mim e no esperado a 100x, né? Desse valor que eu estou investindo. Essa é a expectativa, né, do jogo que vocês estão jogando, startups e tal. Exatamente. Agora, assim, cara, o que manda para você poder captar é tração, né? Então, o empreendedor vai sentir mais dificuldade enquanto ele não pode mostrar tração. Naturalmente, os primeiros cheques nas empresas são dos mais corajosos, né? Dos investidores Indiana Jones, que, cara, eles estão analisando ali o empreendedor. Né? Esse empreendedor, cara, não importa, eu preciso dele aqui. Né? É quase que a nossa equipe de suporte ao cliente hoje. Cara, se me vender banana, água, eu quero esses caras aqui dentro, porque eles estão criando uma mudança na minha empresa. Então, esse investidor ele vai sentir essa conexão com o empreendedor em relação ao time mesmo, porque essa ideia ela pode modificar N vezes, né? E esse time ele tem que ter um balanço ali de desenvolvimento com vendas, equilibrar essas duas coisas, você precisa demonstrar isso. Só alguém muito vendedor não capta, só alguém muito programador também não. Então, você precisa entrar nesse meio termo. Mas uma vez que você atinge isso, a atração manda. Então, aí já não tem muito mais alavancas de time, cara. Você tem... Acho que são 3 coisas. Churn baixo. Total. Retenção alta. Sim. Né? E tamanho de mercado. São essas 3 coisas que vão ser mandatórias. Eu acho que time espetacular, né? A-players é pré-requisito para qualquer investidor hoje institucional entrar na sua empresa. Então, você tem que cuidar naturalmente muito do time e cultura. Agora, churn, retenção e tamanho de mercado são coisas muito importantes. Às vezes você vai ver um negócio com, cara, uma padaria, um churn baixíssimo, uma retenção muito interessante, o seu José toda vez vai lá, compra o mesmo pão, etc. Tem uma recorrência. Porém, é uma padaria, cara, tamanho de mercado disso qualquer. Né? Então, como que isso escala, etc. Então, no nosso caso, a gente, antes de iniciar a Traction, a gente estava bem obcecado com tamanho de mercado. A gente já tinha uma noção que o time era, cara, realmente muito capaz de fazer qualquer coisa que a gente colocasse juntos e que nós queríamos indústria, mas precisava seguir alguns dos padrões que nós queríamos. Isso geralmente é imposto por founder, né? Então você tem uma intuição, a nossa intuição era, cara, a gente precisa atuar com verticais agnósticas, então não vamos ficar preso ao papel e celulose, ou não vamos ficar preso a alimentação e bebida. Então, isso foi uma coisa que a gente definiu. Não foi uma coisa que a gente descobriu. A gente sentou e falou, não vamos ficar preso a nenhum ramo específico. Então, que tipo de coisa aqui que a gente vai fazer para segmentar, mas não excluir? E manutenção foi a vertical principal que a gente achou que equilibrava isso, além da gente gostar muito das pessoas que trabalhavam em manutenção e ter um tesão enorme em querer resolver o problema delas. Então, a gente tinha uma conexão emocional muito grande com esse público de querer resolver o problema deles. Então, a gente escutou muito ativamente quais são... Ainda faz isso, né? Diariamente, de quais são esses problemas, né? Para fazer uma solução que seja, no mínimo, 10 vezes melhor do que o mercado está oferecendo. Animal. Cara, você falou muito sobre esse processo de captação de recursos, sobre o quanto você tem que colocar... essas habilidades à prova, e eu queria que você contasse, muitos dos convidados do Pode Sonhar aqui já falaram que fundraising is a full-time job, que levantar recursos é um negócio que toma todo o tempo do empreendedor ali, e eu queria conhecer um pouco mais, cara, como é que é seu dia a dia hoje na Traction. A gente estava conversando um pouco no off também, que você antes olhava muito para a tecnologia, hoje você está liderando algumas áreas que não são puramente tech. Eu queria que você contasse como é que é seu dia a dia hoje, no contexto atual. Legal. Cara, eu acho que eu vou discordar um pouco dos outros empreendedores, então. Legal, porque eu acho assim...
eu não sou um cara de fazer relacionamento Sim. por fazer um relacionamento. Tá. Tem gente que acredita que, cara, você precisa manter uma política da boa vizinhança com todo mundo, porque vai que você tá passando um dia naquele lugar e essa pessoa te desbloqueia alguma coisa. Cara, eu não acredito nisso, então eu não mantenho nada pra mim que não é legítimo. Os relacionamentos que eu tenho com o cliente, porque eu acredito que eu posso tirar valor pra eles. Que legal, pô. Né? Então eu gosto, eu tenho curiosidade, né? Se eu pergunto alguma coisa é porque eu quero saber. Sim. Então nada muito pra fazer sala. Legal. Né? E acho que eu sempre fui assim com os investidores sempre entenderam. Sim. Então, não fico puxando saco, nem vice-versa. Mas, cara, óbvio, tipo, quando tem uma oportunidade de conhecer mais a fundo, vamos. E tudo tem o seu tempo, assim, né? Não precisa se forçar nada. Então, hoje, sim, acho que diria que 20% da minha rotina é em relação a relacionamento com investidores, sempre manter os indicadores em ordem, demonstrativo de resultado, o resultado da empresa. Mas é aquilo, cara, são uma lista dos 10 melhores fundos americanos que eu tenho e que a cada 3 meses eu faço um checkpoint com eles, porque esse cara não vai querer saber, e aí, tal, tá na praia, etc. Cara, tá cagando pra mim. Sim. Né? Ele tá ligando pra Traction, ele quer colocar o dinheiro na Traction, então não preciso fazer essa sala em relação à vida pessoal dessa pessoa, né? Porque seria algo artificial, mas assim, a gente faz, né, alguns checkpoints ali. Sim, que precisam ser feitos, que afinal são investidores. Exatamente, mas cara, eu até sou bem o contrário, assim, eu sou 100% obcecado em comprometer tempo com os detalhes internos. Que legal. Então, eu tô nos detalhes de tudo que eu consigo alcançar, tanto que por isso a gente criou o conceito de co-CEO, porque o conceito de co-CEO é, cara, vamos dividir a empresa no meio para que a gente consiga ter o mesmo nível de detalhamento do que eu ficar acima e eu não ter esse nível de penetração. Então, por conta que hoje eu fico muito mais em vendas, customer success, marketing, financeiro, as 4 disciplinas. Gabriel cuida muito de produto, plataforma, hardware. Então, me comprometi com isso. Cara, eu vou no detalhe do CRM do vendedor, escuto cada call e dou feedback para ele. Cara, errou nisso, falou esse negócio errado para o cliente e tal, vai lá corrigir a abordagem, escuto a ligação dos nossos representantes de venda. Quando você preenche o negócio no site lá, vai cair para o representante de venda, eu escuto essas ligações gravadas e dou feedback para cada um individualmente. Então, eu vou no detalhe. Eu acredito que é o detalhe. Agora, você tem que criar uma estrutura empresarial. A gente tem 200 pessoas hoje. Ainda me permite no detalhe. Sim. Ao mesmo tempo que eu sei que tem empresas que tem 50 pessoas, a pessoa já não está mais no detalhe, tem secretária, tem não sei o que, etc. Não é assim que funciona com a gente. Mas óbvio que, assim, acho que, cara, eu acho até que a estratégia está no detalhe. Né? Tá numa coisa que um cliente falou, numa coisa que a gente esqueceu de fazer, etc. E você vai compilando isso. Então a gente se preocupa muito nos pequenos detalhes de tudo, os pequenos detalhes da cultura. É um ambiente em que algumas pessoas se sentem sufocadas com o nível de verdade. Vou te dar um exemplo. Raras as vezes, para não falar nunca, que eu teria que estudar toda a trajetória de todos os nossos funcionários, mas eu acho que pessoas de consultoria, por exemplo, dificilmente vão se encaixar na Traction. Porque o cenário de consultoria de uma McKinsey, de um BCG, vão criar uma cultura artificial em que todo mundo é amigo de todo mundo, mas você não é amigo de ninguém. Aquela cultura do PPT, muito expositivo, demonstrativo, ninguém te fala a verdade. Cara, a Traction é o contrário disso. Assim. Esquece PPT, etc. Me mostra aqui agora. Feedback é esse. Tá ruim, vamos melhorar. Tá bom, tá bom. Então, quando tá ruim, a gente fala, cara, é parecido com uma indústria. Então, na verdade, a gente tem muita gente que trabalhou na indústria. Essas pessoas dão super certo. Né? Por exemplo, o nosso diretor de sucesso do cliente hoje trabalhou na indústria e foi um dos nossos primeiros clientes. Porque o ambiente de trabalho da indústria é isso, cara. É isso. Tá furado, vamos consertar. Faltou um parafuso ali, vai botar o parafuso que tá fazendo aqui. Então, algumas pessoas consideram isso agressivo. Eu acho que é assertivo. Sim, é assertivo. Né? Você sabe exatamente o que aquele gestor está pensando de você, né? E a recíproca é válida. Isso, no meio corporativo, parece que foi perdido. Parece que as pessoas têm medo do que as pessoas acham de você, etc. Então, tanto que nossos colaboradores falam, cara, às vezes eu tenho
né? Esse medo por saber justamente o que você pensa sobre mim é tão claro que eu sei o que eu tenho que melhorar, né? Então, claro, vai dar esse frio na barriga, etc. Porque, cara, tá tudo às claras. Tudo às claras. Foi né? Mas eu acho que é aí que é o crescimento. E, obviamente, o objetivo não é agressividade, é assertividade. Isso. Algumas vezes vai escapar. Algumas vezes vai escapar um porra, né? A gente vai falar, cara, desculpa, etc. Tipo, errei, né? Mas o conteúdo é esse aqui. O conteúdo é esse escopo aqui que a gente precisa melhorar e tudo mais. Vamos junto. Então, a gente acredita muito nisso e nas pessoas entregar coisas extraordinárias. Então, assim, muitas das coisas que eu falo quando as pessoas entram na empresa, não precisa tentar ser amigo de ninguém. Eu falo isso, assim, às vezes vem tentar ser meu amigo. Não precisa. Se você entregar algo extraordinário, você vai ser meu amigo. Naturalmente. Legal. Eu vou ter a curiosidade, como que você fez isso? Me mostra, etc. Os nossos interesses similares vão ser o trabalho. Né? E depois a gente vai se conhecendo melhor e etc. E vai criando uma amizade. Mas criar essa amizade antes de entregar algo extraordinário é perigoso. Porque às vezes um líder vira muito amigo de uma pessoa e como que ele vai conseguir dar esse feedback assertivo, etc. e tal. Essa pessoa não entrega e você não consegue acertar porque virou amigo muito antes, né? Mas assim, cara, as coisas ocorrem natural. Acho que a palavra que descreve as pessoas da Traction é genuíno. São pessoas extremamente genuínas. E é o que eu mais me preocupo a nível cultural. Você é genuíno, você tem grandes chances de estar ali. Então, tudo que eu pergunto numa entrevista com uma pessoa, quando chega até mim, não é mais sobre seu hard skill, não é mais sobre essa técnica. Já teve outros 3 líderes que já fizeram essa entrevista. A minha entrevista me conta no detalhe um feedback que você deu pro seu líder. Né? Me conta no detalhe o que te incomoda aí dentro hoje. Então, eu não vou perguntar o que você fez de espetacular que alguém te agradeceu muito na sua empresa atual. Vou perguntar o que exatamente você se incomoda aí. E a pessoa às vezes fala, cara, me incomodo, que é uma cultura expositiva, etc e tal. Pô, então você tem chance de estar aqui. Ou às vezes a pessoa vai falar, pô, me incomoda que os líderes são muito diretos. Fala, olha, perfeito. Esse não é o lugar para você. Obrigado. Não é para você, exatamente. Legal. Pô, que da hora. É muito evidente o quanto você é obcecado, assim, com, valoriza o cliente, o quanto a operação, a cultura, assim, todos esses itens, você é um empreendedor que sabe valorizar aquilo que é relevante. Isso é super legal de ver e eu acho que é uma pergunta super desafiadora que a gente faz antes de fechar aqui o episódio, já estamos no finalzinho, é onde você enxerga a Traction no horizonte de tempo que você quiser estabelecer. Então, em 2, em 5, em 10 anos. Cara, eu acho que naturalmente, na vertical que a gente está, a gente é obrigado a sonhar grande. Porque a gente não está inventando nada. É imenso. A gente recebe solicitações de cliente para, Malásia, Filipinas, África, Europa. Então, acho que eu enxergo a Traction com uma base em cada um dos países mais relevantes do mundo, com certeza. Não vou estabelecer um horizonte de tempo, eu sei que isso vai acontecer, mas é muito mais uma questão de balanço e oportunidade, né? Então, esse dinheiro que a gente tem, mais aquele país, por exemplo, mais o tamanho de mercado daquele país, vai nos retornar, porque a gente tem uma vantagem enorme que uma Siemens tem, que uma Bosch tem, em que o produto ele é o mesmo, você muda a forma de distribuir, mas você não muda o produto, porque as indústrias são iguais em qualquer país. Então, mas é uma relação de custo e oportunidade, mas eu penso muito nisso. Eu tenho essa vontade de ter, né, um escritório em cada um dos países, mas eu vou fazer no detalhe, vou fazer o tempo que isso permitir. Só 100 anos. Tem problema. Mais 70 anos, sem problemas. Né? Não tá com pressa. Não tô com pressa. Talvez em 70 anos a gente esteja em 100 países, talvez em 20 países. Hoje a gente está no Brasil, México e Estados Unidos. Sendo que Brasil e México é onde eu comprometo a maior parte do meu tempo. Estados Unidos, nosso escritório em Atlanta, é para dar suporte aos logos multinacionais que a gente possui que expandem para lá. Então a gente ainda nem fez Estados Unidos por completo. A gente está super obcecado em Brasil e México. Legal. Então não vou estipular um tempo. Mas a hora que a gente vê que a gente tem o time, etc., para escolher um novo país, a gente vai. Então, super bacana. Mas eu tenho essa vontade, com certeza. Legal, show. Igor, cara,
Queria te agradecer demais. Valeu, Gostei Miguel. muito de gravar esse episódio, pô. Aprendi demais, tenho certeza que tem quem tá nos assistindo também, turma. Muito obrigado, viu, Igor? Obrigado, pessoal. Valeu demais. Então, turma, para você que assistiu esse episódio até aqui, não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no nosso canal e, do mais importante, comentar aí o que você achou desse episódio. Lembrando que o Pode Sonhar vai ao ar todas as terças-feiras no nosso canal do YouTube, Pode Sonhar Podcast, em todos os streamings de áudio, no canal do YouTube do Poder 360 e no canal Empreender do Grupo Bandeirantes. Fechou? Vejo vocês na próxima, tamo junto. O Pode Sonhar é uma produção Doxa e Poder 360 para o Poder Empreendedor, uma editoria do jornal digital Poder 360. O Pode Sonhar tem o apoio do Sebrae.